Um truque que eu uso que sempre dá certo para corrigir SPED, principalmente com muitos erros, é o seguinte. Bom, você muito provavelmente já sabe que eu trabalhei durante muito tempo no setor de atendimento de suporte ao contador em um sistema contábil, né? Então, lá era o seguinte, os atendentes tinham um tempo pré-determinado de atendimento. Não podia ultrapassar os 15 minutos. Então, toda vez que a gente se deparava com um contador que estava com um SPED com muitos erros e erros muito complexos, que inclusive atingiam o limite dos 5.000 erros que o PVA possibilita, o que a gente fazia? A gente começava a criar mecanismos para poder ensinar ele a fazer a solução daqueles erros, né? Que era a nossa função, e também só que durante aquele atendimento, ele queria que a gente já, além de ensinar ele a fazer a correção, fosse corrigindo os arquivos que ele tinha naquele SPED. Então, como eu aprendi a fazer isso? Primeiro, eu visualizava os erros, salvava em PDF toda aquela relação de erro, isso é um passo muito importante. Clica lá em salvar, você tem a função de salvar em PDF. Por quê? Com aquilo, eu tinha noção exata de quais eram as mensagens e aí, qual era o truque? Eu pegava, por exemplo, se tinha um erro apenas de CNPJ e os outros 4.000 erros eram da mesma coisa, o que eu fazia? Eu salvava primeiro em PDF aquele relatório de erros e depois eu ia corrigindo de 2 em 2 erros, validando o arquivo novamente para eu ter noção se aquilo que eu estava fazendo, se aquilo que eu achava que era o correto, aplicar na correção do erro estava funcionando. Porque eu já vi cliente meu fazendo o seguinte, e aluno também. Vai lá, clica, começa a corrigir os erros achando que é o correto. Depois, quando valida, ao invés de diminuir a quantidade de erros, estava aumentando a quantidade de erros do PVA. E aí eu falava, bom, você está tentando corrigir, achando que era esse o problema, mas não era, né? E aí você está aumentando. Foi aí que agora eu ensino, inclusive para os alunos, a fazer esse truque. Passo 1. Salve em PDF os erros para você visualizar qual é a maior quantidade de erros. Vai lá, descobre por que aquele erro está acontecendo e corrige 2 erros. Se a quantidade de erros em seguida, depois que você fizer a validação, diminuir, você está no caminho certo. E aí você continua e replica para os outros. Gostou desse truque?